Vamos lá, né, gente? Pera aí. Acho que agora deu uma melhorada. Vamos lá. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre semelhança de triângulo e teorema de Tales, né? Vou fazer tudo numa aula só que fica mais fácil, né? Vamos dar uma abafada aí. Tá. Para se ver se dois ou mais triângulos são semelhantes, devemos fazer uma fração deles. Aqui eu já dei um exemplo, né, para ficar mais fácil de entender. Aqui é um triângulo A, B, C, e aqui é um triângulo A', B', C'. Essas linhas aqui, geralmente, quase sempre, quando são triângulos semelhantes, vem com essa linha porque ele em alguma parte ele tem uma semelhança, sabe? Mas nem sempre vai ser assim, né? Mas, enfim. Para saber o quanto semelhantes são os triângulos acima, é só fazer uma fração deles e multiplicar cruzado. Simplesmente, a gente vai pegar uma fração de cada um aqui e vai fazer uma regra de 3 direta. Simplesmente. Regra de 3 direta, todo mundo sabe, né? Aquele cruzado assim, que faz cruzamento de fração em x. Depois a gente tem a fração normal. Vamos ver aqui, no caso que eu dei exemplo. Sobre a linha, no caso, tudo que pega de um lado pega do outro. A e a linha, tá vendo? Um em cima e um embaixo. B e B', vezes cruzada aqui. Só incógnita, né, que eu fiz e tal. Aqui eu dei um exemplo na prática, né? Vamos tá aqui, exemplo na prática. Peguei um triângulo 2,5, 5 e 10 e um triângulo 5, 10 e 20. Eu peguei de um lado só, tá vendo? 2,5 e botei sobre 5, que é do mesmo lado, tá? Essa fração aqui, né, no caso. Peguei 5 e 10, que são dos mesmos lados, e botei numa fração. E multipliquei cruzado. Multipliquei esse com esse e esse com esse. 5 vezes 5 deu 25, 2,5 vezes 10 dá 25 também. Aqui eu só simplifiquei a fração. Divide por 10, dá 5. Divide os dois lados, tá, gente? Divide em cima e embaixo. Pera aí que não tá dando pra ver direito, não. Divide em cima e embaixo. E aqui eu dividi de novo em cima e embaixo por 5 e dá 1 sobre 1. Sempre simplifica a fração. Simplificar a fração é o multiplicador que divide o dividendo e o multiplicando. Multiplicando não, falei errado. Esqueci o nome de cima e embaixo. Mas é sempre aquele que multiplica em cima e embaixo até não dá mais para simplificar. É preciso ter atenção, pois nem sempre as questões cairão se eles são semelhantes. Pode ocorrer que a pergunta seja o quão eles são semelhantes, mas a mesma forma para se resolver. Explicando essa parte aqui. Tipo assim, se estiver perguntando o quão eles são semelhantes, a resposta é essa aqui. Se estiver perguntando se eles são semelhantes, é só ver se a fração deu exata. Tipo um meio, um terço, um quarto, eles são semelhantes, entendeu? É mais ou menos isso aí, é um pouco difícil de explicar assim, mas na hora é a mesma coisa, o resultado sempre vai ser esse aqui. O quão são semelhantes esses triângulos? Aqui é exercício, né? Vamos fazer aqui. E eu tô bem sem lápis, gente, vou ter que fazer na caneta mesmo, não tem problema. Vamos lá. O quão são semelhantes esses triângulos? Vou pegar 5 desse lado e 20 do outro aqui, né? Correto? 5 desse lado, tem 20, é dos mesmos lados, tá vendo? Sempre do mesmo lado. Como tem 5 aqui tem 20, então eu vou pegar 5 sobre 20. Tá vendo? Eu poderia pegar de qualquer lado, mas eu vou pegar 5 sobre 20. E o outro, eu vou pegar desse lado aqui. Eu vou pegar de baixo, vai. Vou pegar 7,5. E embaixo do mesmo lado, 30. Multiplica cruzado. Esse com esse e esse com esse. 20 vezes 7,5 vai dar 75... Não, acho que é 75 não. Bom, vamos fazer aqui no canto aqui. Vou pegar uma folha branca aqui. Quanto que deu aqui é 20 vezes 7,5. 7,5, vamos fazer aqui. 7,5 vezes 20, né? A ordem do fator não altera o produto. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Bota um 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Dá 0, 0, 5, 1, 1, 150, né? É 150, exatamente. Isso aqui vai dar 150 sobre 5 vezes 30 vai dar 15, 150 também.
150. A gente divide isso daqui até dar. Primeiro a gente divide por 10, né? Os dois em cima e embaixo. Corta os zeros, vai dar 15. 15 é dividível por 5, a gente divide. Vai ser igual a 3 sobre 3. Isso aqui dividido por 3. A resposta certa daqui é 1 inteiro. Eles são 100% semelhantes. Agora vamos para a parte 2 desse mesmo vídeo, né? Teorema de Tales. Teorema de Tales, ele... Calma aí, antes de eu ler. O Teorema de Tales, ele é muito parecido com semelhança de triângulo. Diferença é que aqui a gente está falando de retas e ponto entre retas. Mas aqui a gente vai ver que a gente vai até ler aqui que toda a planilha, né, todo o espaço de Teorema de Tales, no final sempre formará um triângulo. Sempre. Teorema de Tales, caiu o Teorema de Tales, será triângulo. Talvez isso na hora da prova não seja tão relevante, que eu acho que o professor não faria uma pergunta dessa. Mas no Enem, concurso público, é uma pergunta que poderia cair. Tipo, se eu fizesse questões de Enem e tal, eu botaria uma pergunta dessa. Eu botaria assim, qual a formação de alguma forma, sei lá, botaria, tipo, qual a forma da planilha de Tales? É uma pergunta bem, assim, difícil se a pessoa não tiver um pouco de conhecimento ou observação. É só observar, usar a imaginação, tá vendo que sempre forma um triângulo? É só ver que vai formar um triângulo e marcar triângulo. Mas enfim, aqui eu explico. Então vamos lá. O Teorema de Tales é muito simples. Primeiro é preciso entender que no final da malha a formação sempre será um triângulo. Foi o que eu acabei de falar. Para entender melhor, lembre-se como se mediam a lua antigamente. Usavam uma moeda com o Teorema de Tales e tinham uma ideia da distância. Funcionava da seguinte forma. Aqui eu só dei um exemplo, né? Eu não sei que idade, não vou falar porque, tipo, vai que eu erro, né? Mas deve ter sido na Idade Média, não sei. Ou antes disso, acho que foi até antes. Eles usavam uma moeda, pegavam uma moeda assim, botavam na Lua e usando o Teorema de Tales, eles calculavam mais ou menos qual era a distância da Terra à Lua. E aqui é um exemplo, né? Eu botei a Lua e essa daqui é a luz que percorre, o formato que a luz percorre da Lua até a Terra. E essa é a moeda, ou seja, forma meio que um triângulo, tá vendo? Forma meio, é um triângulo. A luz propagou em forma de triângulo. E com isso, eles fizeram a distância. Mediram em média, né? Não acertaram 100%, mas tinham já uma ideia de qual era a distância da Terra da Lua, usando o Teorema de Tales. Isso é só uma observação, mas é uma observação boa de se entender como, né, funciona mais ou menos o teorema. Vamos lá. Agora vamos explicar o teorema. O teorema diz que os pontos em comum formados por retas paralelas, a distância entre eles sempre será proporcional. Exemplo. Ó, temos retas que não são paralelas e retas cruzando paralelamente, tá vendo? No caso é RST. E entre elas temos ponto RST, U. Esqueci do U aqui, que tem uma reta aqui, tá vendo? Perdão. E elas são paralelamente e elas formam pontos em comum. Aqui, tá vendo? Esses são os pontos em comum. Pontos em comum são quando retas se cruzam. Isso aqui é um ponto em comum, tá vendo? É onde meu dedo se cruza. E temos o ponto A, B, C, D, E, F, G e H, né? Que são, no caso, 8 pontos em comum, né? São 2 linhas, 4 retas. Claro, é só multiplicar por 2. É ver que tem pontos em comum, 8 pontos em comum. No exemplo que eu dei, era para ver o valor de x, descobrir o valor de x. Ah, mas como que descobre? Se eles são proporcionais sempre, AB tem que ser proporcional a EF. BC tem que ser proporcional a FG. E CD tem que ser proporcional a GH. Aqui eu nem botei para ser mais simples, tá vendo? O que eu fiz? Eu peguei AB sobre BC é igual a EF sobre FG. E fiz uma regra de 3, direta, simples. Aqui, ó. Peguei esse 12, que é AB, né? A distância entre A até o ponto B é 12. E a distância de B e C, né? Entre B e o ponto C é 24. Botei 12 sobre 24 é igual a E. A distância do ponto E até o ponto F é 15.
E a distância do F até o G, a gente não sabe, botei x. Fizemos uma equação aqui. Uma equação não, uma regra de 3 simples aqui. 24 vezes 15 deu 360, 12 vezes x dá 12x. A gente passa o 12 para lá, que está multiplicando x e dividindo, dá 300, x é igual a 360, que é igual a 30. É o ponto F, G é igual a 30. Pronto, é simples, é fácil e é rápido. Aqui eu botei um ponto importante também, tá? Porque você não sabe, né? Você já deve ter esquecido, acontece, mas é bom explicar, porque provavelmente pode cair uma ou duas questões com isso, não tenho certeza. E eu botei, é bom estudar isso um pouco, sim. O que eu ia dizer? Tá certo. Aqui, outro ponto comum que eu vou citar é ângulos internos de um triângulo, que não tem nada a ver com o teorema, mas é importante. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180. Com isso, podemos fazer uma equação de primeiro grau. Vamos dar um exemplo. Tá lá na questão lá. Descubra o valor de x. E ele dá um triângulo. Como que eu vou fazer uma equação de primeiro grau aqui para mim descobrir se é um triângulo? Todo triângulo, as somas dos ângulos internos dele, que são, no caso, esses aqui, sempre será igual a 180. Ou seja, todo triângulo terá que ser 180. A soma de todos os ângulos dele, todos os três ângulos dele terá que ser 180. Não importa o triângulo. Se não for igual a 180, não é um triângulo. E aí a gente pega, vamos dar um exemplo. Tem x, a gente bota lá. A gente pega todos os números que tem, bota numa equação de primeiro grau e iguala a 180. Sempre igualando a 180, porque vai dar 180. No caso, eu peguei 70 mais 90 mais x é igual a 180. Fiz uma equação de primeiro grau. Passei os 70 para lá, menos, deu 90, mais x é igual a 180 menos 70. Depois passei de novo, x é igual a 110, que é o resultado daqui de cima, menos 90. X é igual a 20. Pronto, descobrimos o valor desse ângulo aqui. É igual a 20, porque a soma de todos os três tem que dar 180. Fazendo isso, a gente pode ter uma ideia que a gente consegue fazer uma equação de primeiro grau. Entendido? Esses aqui são os exercícios que eu vou te mandar foto e tal. E para você fazer aí. E depois eu corrijo. Ok? Essa foi a aula. Espero que você gostou. Estuda aí, porque amanhã tem prova. E relaxe, confie no seu potencial, porque você é muito inteligente e tal. E é isso. Confie sempre no seu potencial. Não fica inseguro por causa de prova, não. Porque as paradas é muito fácil. Eu sei que, tipo assim, eu tenho uma certa facilidade com número e tal, e minha mente funciona de jeito diferente da maioria de vocês e tal, mas cada um tem seu jeito de pensar, né, claro. Por isso que eu tento sempre aqui simplificar, eu passo horas aqui pensando num jeito para me explicar, sem que eu tente pular. Eu tento, gente, tal, tipo assim, eu posso até pular, sabe, mas algumas coisas, mas eu tento o máximo não pular, porque eu tenho mais facilidade, ou seja, tem coisa que, tipo, eu não faria isso aqui. Eu já pegaria direto, 90 mais 70 dá 110, tal. Não, 110 não dá 20, dá... Olha, tô falando até errado, né? 70 mais 90 dá 160, né? 160. 160. 160 e menos 180, né? Que daria 20. É bem mais fácil, eu não vou nem falar nada não, senão eu vou confundir. Mas é isso, né? Eu tento o máximo aqui te ajudar. E isso. Valeu, tropa!